Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés na história da humanidade? Poucas figuras se destacam tanto quanto Moisés, de príncipe a pastor, e depois profeta que desafiaria um império, lideraria uma nação e se tornaria o condutor da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde até mesmo sua respiração era um ato de rebeldia, Moisés emergiu dos caniços do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que tentou tirar sua vida. A história desse homem não é apenas uma de libertação e lei, mas também está envolta em profundos mistérios. Durante a vida de Moisés, seus dias foram marcados por milagres, assim como sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam fracos nem sua força se foi. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. E mais misterioso ainda, ninguém conhece o lugar de seu sepultamento até hoje. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar de maneira semelhante. Quem foi esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte estão cercadas de enigmas? Ao desvendar sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também pelo coração da fé, do mistério e do propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido por Deus, liderando-os para fora do Egito em direção à terra prometida. Ele estava preparando o terreno para a vinda futura do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, viu Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o amplo plano divino pudesse ser frustrado nessa grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que não importa nosso passado, não importam nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode detê-lo quando caminhamos na fé. Pela fé, Moisés, quando adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. A morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase levou uma nação inteira à terra prometida, mas não pôde entrar no último momento. A história de Moisés é inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas, passando décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, depois de todas as suas incríveis realizações e dos testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que ele liderou com tanto empenho. Por quê? Moisés, o grande líder que os havia tirado do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus havia estado com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água de rochas. Mas em um dia particular, no local chamado Meribá, Moisés ficou frustrado com as queixas do povo. As pessoas reclamaram: "Por que nos tiraste do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado?" Êxodo capítulo 17, versículo 3. Comovido pelos clamores, Moisés recorreu a Deus em busca de orientação. O Senhor falou com ele, dizendo: "Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os olhos deles, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais." Números capítulo 20, versículo 8. No entanto, quando Moisés enfrentou a multidão, a raiva obscureceu seu julgamento. Em vez de falar com a rocha conforme Deus instruíra, ele a golpeou 2 vezes com sua vara, e a água jorrou enquanto as pessoas se alegravam com o milagre diante delas. Mas a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Porquanto não crestes em mim, para me santificardes aos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Números capítulo 20, versículo 12. Na planície de Moabe, com o vale do Jordão estendido diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. Dali, Deus mostrou-lhe a vasta extensão da terra prometida, desde Gileade até Dan, uma terra que manava leite e mel, um lugar que os israelitas sonhavam há gerações em conquistar.
Moisés viu com seus próprios olhos a beleza dessa terra, mas também compreendeu que ele nunca a alcançaria. A Bíblia nos diz: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultaram num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje a sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Mas a parte mais intrigante é o enterro. Não há monumento, nenhum túmulo grandioso, nenhum santuário para visitar. De acordo com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu local de descanso final permanece um mistério, escondido por Deus, intocado pelo homem. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa. A Epístola de Judas é uma mensagem curta, mas poderosa, instando os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a contenderem sinceramente pela fé que foi entregue uma vez aos santos. Após a morte de Moisés, uma disputa surgiu sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do local onde o corpo estava, conforme mencionado por Judas, na tentativa de motivar os fiéis. O livro de Judas recorda vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento, e entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso. Jude não se aprofunda nos detalhes dessa disputa, mas menciona que até mesmo o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo com palavras injuriosas, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 1, versículo 9. Embora não saibamos os motivos exatos pelos quais Satanás teria contado pelo corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Profanação. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia ter desejado profanar o corpo de Moisés. Isso não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também a Deus. Profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter visto a oportunidade de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, fazendo com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial a ser adorado. Ele os desviaria do caminho de Deus e os faria adorar um objeto em vez do Todo-Poderoso. Acusação. Satanás como o acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como quando feriu a rocha ou matou o egípcio. Isso seria uma tentativa de reivindicar seu corpo. No entanto, a graça de Deus salva, não nossa própria justiça. Em outras palavras, Moisés lembra que nossa importância para Deus não se baseia em nossa retidão. Prova de realidades espirituais. Assim como a fé de Moisés demonstrou o poder e o amor de Deus, a disputa por seu corpo destaca a batalha espiritual entre o bem e o mal. Isso pode servir como uma prova das realidades espirituais que ocorrem além da percepção humana. Valor dos justos. Moisés desempenhou um papel fundamental no plano de Deus para os israelitas. A disputa por seu corpo pode ser vista como um desafio ao legado e à influência de um líder tão importante quanto Moisés. A fé de Moisés. Moisés exibiu uma fé imensa em toda a sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, como quando feriu a rocha em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Números capítulo 20, versículo 8 e 12. A relação de Moisés com Deus. Moisés compartilhava uma relação incrivelmente íntima com Deus. Essa proximidade é evidente em várias passagens, como a comunicação direta em que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Moisés frequentemente atuava como intercessor entre Deus e os israelitas, intercedendo em favor do povo quando eles pecavam. Isso demonstra uma relação direta e pessoal, diferente de qualquer outro profeta da época. Testemunho de ressurreição. A aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 1 e 3, sugere que ele foi ressuscitado ou transportado para o céu. Satanás pode ter tentado evitar isso para prejudicar o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Símbolo da lei. Moisés representa a lei e seu corpo como símbolo,
teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, ele poderia tentar reivindicar autoridade ou vitória sobre a lei. A liderança de Moisés. Moisés exibiu várias características-chave em sua liderança: fidelidade, humildade e obediência. Ele confiou na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado, permaneceu humilde mesmo sendo escolhido por Deus, e seguiu as instruções divinas, mesmo quando eram desafiadoras. Sua forte liderança e sua estreita relação com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. A história de Moisés nos lembra que, mesmo em nossa fraqueza, Deus tem um plano para cada um de nós. Não importa o quanto tenhamos errado no passado, Deus é soberano e seu plano não pode ser frustrado por forças adversas nem mesmo por Satanás. Devemos confiar em sua graça e poder, assim como Moisés confiou, e lembrar que somos importantes para Deus, independentemente de nossa justiça. A disputa pelo corpo de Moisés permanece um mistério, mas serve como um lembrete das batalhas espirituais que ocorrem além da nossa percepção e da importância da fé, confiança na soberania de Deus e vigilância contra as artimanhas do inimigo. Oremos para que possamos permanecer firmes contra as adversidades e tentações que enfrentamos, confiando na vitória que temos em Cristo, mesmo em momentos de dúvida e fraqueza.